Êxodo capítulo 4. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. E o Senhor lhe ordenou: Joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: Agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: Coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo e quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, peço-te que envia outros que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás esta vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixe-me voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: Vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: Quando voltares ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: Deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusastes deixá-lo ir. Por isso, matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho
e lançando-o aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou, e ela disse: Marido sanguinário por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai para o deserto ao encontro de Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os anciões dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão. Inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu atenda à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Por isso pedimos: deixa-nos ir caminho de 3 dias deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhes respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o Faraó: O vosso povo já é numeroso, e ainda o fazeis abandonar suas tarefas. Naquele mesmo dia, o Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não deis palha para o povo fazer tijolos, como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Tornai pesado os serviços destes homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: Assim diz o Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda a parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. E os feitores os pressionavam: Acabai a tarefa diária para os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do Faraó, foram açoitados, e os feitores reclamavam: Por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos como antes? Por isso, os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao Faraó: Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha, e nos dizem: Fazei tijolos, e teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu: Sois preguiçosos, por isso dizeis: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor.
Portanto, ide e trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim fareis a mesma cota de tijolos. Então os oficiais dos israelitas viraram-se em dificuldade, porque se lhe dizia: a cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles e lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma mão poderosa. E disse ainda mais a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me da minha aliança. Por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Moisés disse todas estas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés: vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: se os próprios israelitas não me ouviram, como o faraó virá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. Estes foram chefes das famílias israelitas: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmim. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Auade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. A vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uzuel. A vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações.
Arão tomou por mulher sua tia, Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés. A vida de Arão foi de 137 anos. Os filhos de Izá, Corá, Noguef e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana, Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a Finéias. Esses são os chefes das famílias levitas, segundo os seus clãs. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Foram Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. No dia seguinte em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse: Eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te dizer. Moisés respondeu ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura, como o faraó me ouvirá?